A maior prisão é acreditar que você é aquilo que pensa sobre si. Parece exagero, mas é exatamente esse pensamento que te isola. Não do mundo, mas de você mesmo. Desde cedo, você aprendeu a se ver pelos olhos dos outros. Foi criando uma imagem, um personagem, um papel social que parecia te proteger, mas que, aos poucos, começou a te sufocar. Alan Watts chamava isso de teatro do ego. Um palco onde você se apresenta, dia após dia, tentando controlar o que os outros vão pensar, tentando esconder o que você realmente sente, buscando parecer mais forte, mais espiritual, mais certo. Mas, no fundo, você sabe, esse esforço nasce do medo. E Carl Jung dizia com clareza que o ego é apenas um centro de consciência, não é toda a sua alma. Quando você acredita que é apenas o ego, é como confundir a fachada de uma casa com a vida que pulsa lá dentro. E isso cansa. Cansa tentar parecer inteiro quando você está fragmentado por dentro. Cansa tentar ser luz quando, no fundo, você precisa acolher suas sombras. A alma sente. O corpo sente. E é como olhar no espelho e confundir o reflexo com quem você realmente é. A imagem responde, mas não sente. A dor invisível de tentar sustentar uma identidade que não vibra mais. Você sente, mas não consegue explicar. Uma exaustão que não vem apenas do que você faz, mas do que você tenta ser. Uma inquietação que não grita, mas pesa. Lá no fundo, há um desconforto silencioso. Como se algo dentro de você estivesse cansado de sustentar uma máscara que não vibra mais. O papel que você aprendeu a representar não te serve mais. Mas abandonar esse papel parece perigoso. Parece perder o único chão que você conhece. E é aí que mora a dor invisível. Porque por fora, tudo parece certo. Mas por dentro, o corpo já está cansado de ser forte o tempo todo. A alma já está gritando por verdade. E você talvez nem perceba que esse cansaço, essa ansiedade que vem do nada, essa sensação de ser uma fraude, não são falhas. São sinais. Sinais de que a sua essência está pedindo espaço. Sinais de que a sua energia está colapsando ao tentar sustentar uma identidade que já expirou. A neurociência chama isso de sobrecarga cognitiva. O córtex pré-frontal, responsável por planejar, filtrar e se adaptar, entra em modo de vigilância constante quando você vive tentando controlar tudo, inclusive a própria imagem. E espiritualmente, isso desconecta você do fluxo natural da vida, do agora, da intuição. A espontaneidade morre. O presente vira palco. E o que sobra é a sensação de estar sempre atuando. Pense na pessoa que sempre foi o apoio da família. Sempre forte, sempre decidida. Mas que adoece quando já não consegue sustentar a armadura. Não é fraqueza. É o corpo pedindo verdade. Por quê? No fim, você não está cansado da vida. Está cansado de representar um papel que não te alimenta mais. A mente mente, como o pensamento fabrica versões falsas de si mesmo. A mente mente, não por maldade, mas por hábito. Ela repete histórias, repete medos, repete imagens que você nem sabe mais se são suas. E essa repetição cria uma ilusão. A de que você é aquilo que pensa. Mas pensamentos são apenas sons na mente. Ecos do passado. Reflexos do medo. Vozes que falam sem saber quem você é. Alan Watts dizia que o eu pensante é como uma onda que acredita ser separada do oceano. Acredita que pode controlar, definir, explicar, mas esquece que não é o dono do mar. É o mar. O pensamento tenta organizar a vida como se fosse um roteiro. Mas a alma não segue roteiros. Ela pulsa. Ela sente. E quando você se apega demais à ideia de quem você é, você deixa de ser. Esse apego é uma defesa. Por quê? No fundo, é mais confortável ser alguém limitado do que não ser ninguém. A mente quer controle. E por isso, fabrica versões de você. Algumas heroicas, outras frágeis, mas todas distantes da experiência real. Carl Jung dizia: aquilo que você não reconhece como parte de si, se torna a sombra. E a sombra não some. Ela espera. E quando você menos espera, ela toma o controle. Então pare. Observe. Não lute contra os pensamentos, mas também não os siga. Apenas veja-os passar, como nuvens no céu. E pergunte, sem pressa, quem está observando isso agora? Porque quanto mais você tenta se definir, menos você se sente.
E talvez o silêncio entre os pensamentos seja o lugar mais próximo do que você é de verdade. Manifestação bloqueada. A realidade responde ao que você vibra, não ao que você acredita ser. Você pode afirmar que é confiante. Pode repetir mantras, visualizar, declarar. Mas se o que vibra dentro é medo, é dúvida, é não aceitação, é isso que o universo escuta. A realidade não responde à máscara. Ela responde à frequência. É por isso que tantos esforços conscientes parecem não funcionar. Porque o que se manifesta não é o que você diz. É o que você vibra. E vibração é verdade emocional. É coerência entre o que você sente, pensa e faz. A neurociência comprova. Quando existe incoerência entre pensamento e emoção, o corpo entra em desequilíbrio. O coração desacelera. O cérebro se fragmenta. A energia trava. Imagine alguém que vive dizendo que está em paz, que confia no universo, que é luz, mas no fundo está com medo de ser rejeitado, ansioso por aceitação, desconectado da própria essência. A vibração real é essa: carência, não paz; insegurança, não fé. E é isso que o campo responde. Não é sobre criar a realidade com frases positivas. É sobre permitir que a sua realidade interna se alinhe com o que você deseja viver. E isso só acontece quando você para de tentar ser e começa a sentir. Quando há congruência, tudo flui. Porque o universo não precisa ser convencido. Ele apenas espelha o que você já é. E é por isso que a manifestação mais poderosa não nasce da vontade. Nasce da aceitação. Quando você acolhe quem é, com todas as imperfeições, a verdade. E onde há verdade, há força. Não manifeste a partir do que você pensa que merece. Manifeste a partir do que você aceita ser. A comparação te desconecta do tempo da alma. Você olha para o lado e sente que está ficando para trás. Pessoas mais novas já realizaram o que você ainda nem começou. Gente com menos esforço, com menos profundidade, com menos consciência, e mesmo assim, elas chegaram lá. E você, que tenta fazer tudo certo, sente-se estacionado. Essa comparação não é só cruel. Ela é uma distorção do tempo da alma. Porque o tempo da alma não segue relógios. Não é linear. Ele não se importa com idade, cronograma ou status. Ele se move em espirais, em ciclos, em silêncios. Há pessoas que florescem aos 20, outras aos 50. Há almas que precisam se desconstruir por anos antes de darem um passo. E isso não é atraso. É gestação. Mas quando você compara sua jornada com a do outro, você se violenta. Você começa a apressar um processo que ainda está em incubação. Você cobra frutos de uma árvore que ainda está criando raízes. E quando tenta forçar o tempo, perde o sentido. Porque o que é seu não floresce sob pressão. Ele floresce sob verdade. Søren Kierkegaard dizia que a vida só pode ser compreendida olhando para trás, mas só pode ser vivida olhando para frente. E olhar para frente exige coragem para andar no escuro. Confiança para seguir mesmo sem garantias. Fé para respeitar o seu tempo, mesmo quando tudo ao redor te pressiona a correr. Porque o universo não premia velocidade. Ele recompensa alinhamento. E aquilo que você ainda não vive, não é castigo. É proteção. É preparo. É amor disfarçado de espera. O medo do vazio que esconde sua libertação. Você tem medo de parar. Medo de ficar em silêncio. Medo de soltar o controle. Porque no fundo, teme encontrar o vazio. Aquilo que a mente chama de nada. Mas esse vazio, que você tanto evita, não é o fim. É o início. É a porta de entrada para uma vida que não depende mais de papéis, de validações, de personagens. Mas o medo é legítimo. A mente se sustenta através do fazer. Ela teme o silêncio porque no silêncio, ela perde o domínio. É ali que o falso começa a dissolver. E essa dissolução parece morte. Porque parte de você realmente morre. Morre a necessidade de provar. Morre o esforço para ser aceito. Morre o desejo de agradar. E o que sobra é assustadoramente livre. Joseph Campbell dizia que a caverna que você teme entrar guarda o tesouro que você procura. Mas essa caverna é interna. É o lugar onde você encara o medo sem fugir. Onde você se encontra sem artifícios. Onde tudo que era mentira começa a desmoronar. E isso dói. A dor de perder quem você pensava que era. Mas logo depois, vem a leveza. Vem a clareza. Vem a paz.
Não é um processo rápido, nem limpo. É um luto de si mesmo. Mas só depois que você atravessa esse luto é que a verdadeira liberdade nasce. Não a liberdade de fazer o que quiser, mas a liberdade de não precisar mais ser nada além do que já é. E aí, nesse vazio, você não se sente mais sozinho. Porque finalmente, você está com você. Sem ruído, sem medo, sem pressa. Apenas presente. O silêncio que revela quem você sempre foi. Talvez você não precise de mais respostas. Talvez você só precise de silêncio. Porque no fundo, você sempre soube. Sempre sentiu. Mas foi treinado para duvidar de si. Para seguir fora o que nascia dentro. Para se medir por padrões que não reconhecem a sua alma. A verdade é que você nunca esteve atrasado. Nunca esteve errado. Nunca foi insuficiente. Você apenas estava em processo. Em trânsito. Em gestação de si. E tudo o que parecia perda, confusão ou atraso, era o universo te retirando dos caminhos que não vibravam com a sua essência. Era o divino dizendo: espere. Algo mais verdadeiro está vindo. Está mesmo. Só que esse algo não vem de fora. Vem de dentro. Vem quando você para de lutar contra o que sente. Quando você abandona a ideia de chegar lá e começa a se permitir estar aqui. Porque você não veio para cumprir uma agenda. Você veio para encarnar a sua verdade. E essa verdade não grita. Ela sussurra. Ela se revela nos silêncios, nos vazios, nos intervalos entre uma luta e outra. E é por isso que o silêncio assusta tanto. Ele te mostra quem você sempre foi, quando ninguém estava olhando. Então respire. Confie. A sua alma sabe o caminho. E o tempo do universo nunca se atrasa.